Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nina. Oi, eu sou a Ananda. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Alunos para o Mundo. Esse é o Hellcast. E hoje a gente tá aqui também com o Pedro, né, que já é conhecido. Oi, gente. Tudo Já certo? veio aqui outras vezes, né, e vai ser um parceiro aqui nosso muito recorrente, né? E eu acho que é interessante, Pedro, com opiniões, como sempre, muito marcantes. Sim, com as suas Vindo aqui opiniões. apimentar o nosso debate. Precisa ter, né? Precisa ter. E hoje o nosso tema é muito especial. Especial não, né? É um tema muito importante, relevante, que a gente vai falar sobre regimes totalitários E autoritários. e autoritários também. Sim. A gente vai trazer para vocês um parâmetro muito geral e também de alguns casos mais específicos. A gente vai debater um pouco sobre isso. Eu acho que vai ser muito interessante. Acho que primeiro, pra gente começar aqui, a gente pode dar uma resumida do que é o totalitarismo e o autoritarismo, assim, suas diferenças, etc. Vou Que é passar a palavra. um dos Palavra pontos pro mais, Pedro, um dos né? mais É. importantes é entender que existe uma diferença, né? Sim. Entre o que São é coisas totalitário e o que diferentes. Acho que o ponto principal que diferencia um do outro é a questão da vida privada, né? Que o totalitarismo ele acaba influenciando e acaba reprimindo tanto a vida pública, política Uhum. e social, quanto a vida privada. E o autoritarismo pode não interferir nessa parte, né? Sim. O totalitarismo, né, a gente já vem do total, né? O controle total do Estado sobre os indivíduos, o controle total do Estado sobre as próprias liberdades individuais, sobre a vida privada, enfim. Que é diferente de um Estado autoritário, né? Eu posso ser um Estado autoritário que não consegue ter controle total Sim. sobre a população. Sim, hoje também, eu acho que quando a gente fala de totalitarismo, a gente fala muito mais da história e hoje, na atualidade, a gente fala muito mais de autoritarismo, né? Sim. Sim. Eu acho que criou um movimento muito... Apesar, né, de ainda existir muitos movimentos autoritários, países autoritários, a gente conseguiu, acho que, controlar o totalitarismo que a gente viu em ascensão ali na época da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, no geral. Sim, que a gente teve com a ascensão do nazismo, do fascismo, Sim, do franquismo também. sim. O stalinismo também é um... Sim, eu acho que um dos pontos mais importantes quando a gente começa a falar sobre autoritarismo e totalitarismo é justamente a ascensão dos principais regimes totalitários que tu tinha no pós e no pré-Segunda Guerra, né? A gente está falando da Alemanha fascista, da Itália, da Alemanha nazista, da Itália fascista e da União Soviética. Que são justamente, eu acho, os principais pilares do que a gente vai ter de regimes autoritários, né? E do que vai justificar os regimes totalitários e autoritários que vão vir após Depois, isso. Sim. E também dentro desses próprios regimes, eu acho que a gente tem uma diferença ideológica, mesmo eles sendo todos totalitários. Tipo, quando a gente fala de nazismo e fascismo, a gente tá falando de movimentos de extrema-direita. Sim. Quando a gente fala de stalinismo, a gente tá falando de extrema-esquerda. Então, o ponto, eu acho que principal dessa questão do totalitarismo é a extremidade, né? Exato. São sempre extremos. E eu acho que quando chega nesse ponto de algo ser extremo, já passa de algo que seria, de certa forma, bom para a sociedade, né? Sim, que seria Exato. mais aceito. Não necessariamente, né? Uma pessoa que é de direita é extremista, uma pessoa de esquerda é extremista, né? Temos governos que são de direita que não são extremistas, temos governos que são de esquerda que não são extremistas. E é importante sempre dizer, né, que o problema não é tu ser de direita ou esquerda, o problema é justamente o extremismo, extremo, né? Que é o que acaba legitimando um regime autoritário ou totalitário. Sim, inclusive, spoiler do próximo episódio, que a gente vai estar falando de avanços da extrema-direita, com uma convidada muito especial, mas isso eu vou deixar para o próximo episódio. Mas, continuando aqui. E também eu acho que, obviamente, a gente está falando de política em relação a isso, a gente fala de vários autores que estão presentes nesse tema. A gente fala da Hannah Arendt, que eu acho que foi a principal falando de autoritarismo, de totalitarismo. E eu acho que hoje a gente consegue comprovar muito isso por conta da história. Mas também a história ajuda a gente a reconhecer o que aconteceu, o que é verdade, porque tem muitos mitos, querendo ou não. Sim. Mas eu acho sensacional a gente avaliar fun facts, assim, digamos, que aconteceram durante esses períodos. Tipo, nossa, eu acho que esse é o meu fato histórico, assim, de mais relevância na minha vida, que quando eu descobri, eu fiquei chocada, que foi o Stalin mandando ir matar o Trotsky
no México, enquanto ele tinha um caso com a... Não lembro se era antes ou depois do caso dele com a Frida Kahlo. Gente, o que é isso? É muito louco. Isso É daí... muito... Eu acho que aqui que a gente vê de fato o totalitarismo. Ele ter ido mandar gente no México matar o Trotsky. Ele tá a União Soviética, quando tinha o Stalin, é um lado, o México completo o outro. Então, eu acho que aí a gente vê de fato o totalitarismo Ao extremo. ao extremo. Justamente. Outro fun fact. Dizem as mais línguas que a Frida tinha pintado um quadro do Stalin. Que por Sério? acaso tinha mandado matar o Trotsky. Então é um negócio. Será que, na fun verdade, o fact. Stalin pagou ela pra se aproximar do Trotsky e saber a localização dele? É Fica verdade. aqui a pergunta histórica. Outra fica pros historiadores de plantão aí. Ai, gente, mas Mas- Juro. eu acho que realmente também ver essa ascensão do totalitarismo como uma forma de diminuir outras culturas, outros povos, como a gente viu no nazismo, né? Um crescimento antissemita gigantesco. Sim. Eu acho muito interessante essa parte. Eu tive um professor de história no ensino médio que ele falou uma frase uma vez que acabou que ficou muito na minha cabeça. Uhum. Que ele falou que um regime, quando ele é autoritário, e você, de certa forma, às vezes até simpatiza com ele, você não sente. Você só sabe que um regime é autoritário quando você se opõe a ele. Uhum. Porque quem se opõe a ele, quem sente o autoritarismo do Estado. Uhum. E aí isso me marcou muito, porque na época eu fiquei muito assim, tipo, será mesmo? Será que não dá pra perceber, mesmo quando você é a favor e você só não finge que não percebe porque tá nos seus interesses, então tá tudo bem? Uhum. E aí depois eu tive quando a gente vai estudando, a gente vai vendo mais a fundo, a gente percebe que realmente, às vezes até quando a gente tá fora, a gente consegue perceber melhor, mas às vezes quem tá dentro não consegue ir se dar conta. Ir se Uhum. dando conta, só se dá conta quando de fato chega num ponto em que não dá mais pra voltar. Sim. Eu acho que isso aconteceu muito na ditadura aqui no Brasil. Sim, Até hoje, muita gente que viveu esse momento falando, eu não sofri com a ditadura. Quem sim. sentiu a ditadura era vagabundo que tava na rua. Que isso? Não existiu ditadura no Brasil. Eles estavam controlando as pessoas que ficavam fazendo baderna. E, gente, sério, quando eu escuto isso, eu... Sabe, dá uma murchada assim? Geralmente, geralmente tu tem essa visão principalmente aqui na ditadura, essa visão de pessoas que, pelo menos pra mim, né, que já fui pra muita cidade no interior, das pessoas acharem que era melhor e porque elas não sentiram o impacto Sim. do Tem negócio. um saudosismo, né? Exato, tem um negócio, tipo assim, elas viviam numa época que pra elas parecia que não fazia diferença, as pessoas não tinham conhecimento do que realmente estava acontecendo, isso não deixava de ser um regime absurdo Sim. e totalitário. E outra coisa que a gente pode falar é que esses regimes durante a Guerra Fria, aqui na América do Sul, por exemplo, que teve sempre um dedinho dos Estados Unidos, reflete muito como foi o autoritarismo durante a Guerra Fria, que eu acho que foi um dos pontos mais importantes para quando a gente está falando de autoritarismo. Porque na teoria, na Guerra Fria, a gente está tendo dois polos, sendo um autoritário e o outro não. Só que ele não sendo autoritário internamente, ele está interferindo para que outros países se tornem autoritários. Sim. Então, tipo assim, tu tem a União Soviética que é abertamente autoritária, mas tu tem os Estados Unidos que não é abertamente autoritário internamente, mas acaba influenciando o autoritarismo em outros países, né? Sim. E quando a gente fala também eu acho que principalmente com essa influência dos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, e o papel deles nas ditaduras, principalmente na América Latina, a gente tá falando de ditaduras que são de direita. Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala de ditaduras de alguns países do leste europeu, até mesmo aqui na América Latina, sim, existiram ditaduras de esquerda, mas em sua maioria, na época da Guerra Fria, aqui foram de direita. Então, quando a gente fala do Chile, da Argentina, aqui no Brasil, a gente tá falando de ditaduras de direita. E aí, quando a gente vai pro leste europeu, são ditaduras de esquerda, e eu acho que é justamente o negócio da zona de influência, né? Porque tu tem os Estados Unidos querendo mexer no quintal dele, né? Que é o que fica próximo a ele. E tu tem justamente essa força que os Estados Unidos impõem a esses países próximos a ele, tal qual a União Soviética também fez com os países que estavam próximos a ela, né? Tu tem como exemplo a própria Iugoslávia na época, que era também um regime de esquerda. E a crise se deu, né, justamente quando a gente tem um país dentro do quintal
dos Estados Unidos de extrema esquerda, que Uhum. foi Cuba, que deu aquela Sim. crise toda que a gente sabe. Então, acho que essa dinâmica de autoritarismo, né, de briga entre autoritarismo, é uma das coisas mais marcantes Uhum. da Guerra Fria. Porque tu tem guerras, inclusive, travadas com regimes autoritários, que se tornaram regimes autoritários ou que eram regimes autoritários. Tu tem a própria Guerra da Coreia hoje, que se transformou num dos poucos regimes que são totalitários hoje. A gente tem a Guerra do Vietnã também, que originou né, a gente pode... Totalitário não é, mas... Não, o Vietnã hoje também sofre as consequências justamente dessa briga, né, de influência entre os dois. Uhum. Então, acho que o resultado de muitas dos regimes que são hoje considerados autoritários são resultados da Guerra Fria. Sim, é literalmente uma busca por poder, sabe? Citando aqui Morgenthau, que Melhor os autor. estados vão estar justamente buscando o poder. Então, eu acho que expandir essa zona de influência é uma forma assim, de poder. Então, todas as invasões dos Estados Unidos, no Vietnã, em outros países do Oriente Médio, eu acho que isso marca até hoje uma certa forma de autoritarismo que ele impõe Sim. na comunidade internacional. Sim. Um ponto muito interessante também que tem normalmente nesses países que são mais autoritários, que são mais totalitários, é justamente a questão de encontrar um inimigo, entre aspas, comum para Uhum. justificar o seu autoritarismo. Quando a gente Uhum. tem, por exemplo, os Estados Unidos, na época das ditaduras aqui, na época da Guerra Fria, Uhum. que era anticomunista, então ele financiava essas ditaduras aqui para evitar o avanço do comunismo. Então, por isso que às vezes muita gente também tem esse saudosismo com a ditadura militar, pelo menos aqui no Brasil, que fala, não, mas tá tudo bem, porque foi para evitar algo pior, que seria o comunismo. Uhum. Isso em toda a América Latina. A gente também tem também tem na União Soviética, com a questão dos Estados Unidos em si, do anticapitalismo e tudo. A gente tem em outros países que também são mais autoritários, no Oriente Médio, quando a gente vê sobre o anti-ocidentalismo, essa questão do anti-ocidentalismo, essa questão realmente de outras, né? Sim. De outras, das mais ocidentais mesmo. Então a gente sempre tem esse inimigo comum, entre aspas, que acaba por justificar esse autoritarismo em si. Sim. Porque acaba sendo não uma justificativa, mas meio que uma motivação. Uhum. Igual. É mais realmente esse exemplo da América Latina com os Estados Unidos, da União Soviética com... Nossa, eu lembrei também do Getúlio Estados Vargas Unidos. contando a maior fake news da história, que é o Sim. Bitcoin. Sim, ele... Não, eu acho que eu vou botar aqui. Quem vai dizer que não foi? Quem vai dizer que não foi? Quem Eu que vai estou dizer? dizendo que é Eu sou o verdade. presidente. Logo, é verdade. Eu disse. Eu acho que essa foi, tipo assim, a maior fake news que podia ter acontecido Sim. e gerou um grande momento histórico no Brasil, né? Não necessariamente bom. E... eu acho que no geral a gente fica nessa questão do totalitarismo vendo muito a influência que países considerados maiores têm sobre os menores, né? Inclusive, eu acho que isso cabe muito com uma pergunta que a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas do Instagram, que é a relação entre totalitarismo e colonialismo. Eu acho que vem justamente isso de manter uma certa influência sobre o que são considerados rebaixados. Sim. Se eu fosse fazer um comentário sobre a pergunta, se eu fosse fazer a pergunta, talvez eu mudasse do colonialismo para o imperialismo. Uhum. Porque, né, quando a gente está tendo colonialismo, óbvio, a gente teve colonialismo, né, pós-formações de estados, é claro, mas eu acho que a dinâmica muda muito quando a gente está falando desses estados autoritários, quando a democracia já está estabelecida, quando a gente já tem esse sistema liberal, da gente ter ainda assim o imperialismo, né? Que é a Sim. imposição da ideia. Não necessariamente como é a dinâmica colonial, que era algo mais material, né? A gente vai para um campo mais de ideia, não, tu tem que ser comunista, tu tem que ser capitalista. Sim. Então, assim, essa dicotomia de um com o outro, né? Que baseia depois justamente o imperialismo. Então eu acho que a gente pode fazer uma ligação, talvez, alguma coisa com o colonialismo, mas eu acho que o imperialismo ele é bem mais evidente quando a gente está falando dessa disputa de totalitarismos.
na dinâmica internacional. Sim. Sim. Mas também falando tipo assim, igual eu falei antes, quando a gente tá falando de totalitarismo, eu acho que a gente fala muito mais de passado, mas quando a gente fala de autoritarismo, é algo que é muito mais real pra gente hoje. Então, acho que isso é algo que a gente pode abordar mais agora. A gente tem exemplos de estados autoritários, a gente vê o Irã sendo um estado autoritário, que também é uma teocracia, mas não quer dizer que toda teocracia É autoritária. autoritária. A gente vê o Vaticano, que não é autoritário. Você discorda? É uma das poucas exceções, né? Exato. Talvez a única, ou pouca. Uma das poucas. Uma das pouquíssimas. Que eu tenho conhecimento é a única. Sim. Mas eu acho que é um ponto, a teocracia, porque a teocracia, ela é diferente, eu acho, ela entra num campo diferente. A gente não tá falando, por exemplo, como é União Soviética, que era um ideal, era algo, era uma... a religião também é um ideal, mas é um negócio mais do próprio... Como é que eu vou dizer? Algo que não vai tanto com a fé, né? É muito mais a fé, né? Então a gente, por exemplo, como é que a gente muda, por exemplo, um sistema teocrático? Eu acho que é muito mais difícil, é um processo muito mais complicado, falando na sociedade que já entende aquilo como uma verdade absoluta. Então, assim, eu acho que a teocracia, que tem uma concentração muito grande ali em países do Oriente Médio, elas têm uma dinâmica diferente. É diferente Sim. de outros regimes autoritários que a gente teve e tem hoje. É muito delicado a gente, tipo, criticar, de certa forma, uma teocracia pra não achar que, na verdade, nós estamos criticando a religião que é exercida ali. Sim. E uma teocracia em geral, eu acho que o problema é quando aquilo passa a ser autoritário e a religião passa a ditar obrigações que, se não forem cumpridas, vai ter uma punição que não deixa o livre-arbítrio da pessoa. Sim, punições que muitas vezes não, né? Na maior parte das vezes, acabam desrespeitando os direitos humanos e acabam sendo coisas, assim, realmente, que hoje é inadmissível. Hoje não tem como a gente falar sobre apedrejar mulheres e tudo bem. Sim. São coisas que a gente tem que se posicionar e tem que realmente conversar sobre e buscar mudança. Mas isso que o Pedro falou, eu achei muito interessante, que a questão da teocracia, ela acaba sendo muito mais complicada justamente porque quando a gente fala, por exemplo, se a gente tem um regime autoritário com outros, de certa forma, como é os Estados Unidos, capitalismo, ou a União Soviética também socialista, a gente tem essa coisa do ideal, mas a gente tem uma ideia de ideal muito mais abstrata, que cabe mais discussão em cima disso. E quando a gente fala de religião, não é algo que dê pra discutir e mudar. Porque, por exemplo, a União Soviética, ela foi uma das primeiras experiências e foi, assim, a maior, né? Sim. Então, assim, é algo que teve a experiência e cabe mudança. Depois que você vê alguma... É igual políticas públicas. Se você faz uma política e você vê que ela não deu certo, você busca outros caminhos pra mudar. Mas como você faz isso com um Estado baseado num livro religioso? Que não tem tanta margem de interpretação. Sim. Então, assim, acho que esse caso do Vaticano é até um pouco mais diferente dos casos do Oriente Médio, até porque o Vaticano, ele não tem tanta população civil, assim. A população do Vaticano não tem tanta gente que mora lá. Acho que nem pode nascer no É Vaticano. que, na verdade, as pessoas do Vaticano estão lá por livre e Espontânea vontade, né? Eles lá estão lá porque querem. Tirando, talvez, a exceção dos guardas suíços, mas eles também não são de lá, eles estão trabalhando lá. Sim. Então, acho que o Vaticano não... a gente pode dizer uma teocracia, mas não é autoritário, né? Sim. A gente está falando, eu acho, talvez, o único estado teocrático que não é autoritário. Não é autoritário. Sim. Mas também cabe muito a discussão, porque realmente as pessoas realmente moram lá porque querem, mas tem pouca população civil. Será que se fosse um país maior, em que realmente o Vaticano tomasse mais uma postura de realmente se inserir no cenário internacional como um país que realmente atua nos órgãos? Por exemplo, ele é um membro observador da ONU, ele não realmente vota nas questões. Ele pode dar pronunciamentos, pode discursar, mas ele não vota, não tem realmente um poder, um papel ativo no sistema internacional. Será que talvez, com o tempo, se o Vaticano tivesse mais pessoas e realmente tivesse a necessidade de criar políticas sobre... criar realmente uma coisa mais formalizada mesmo, para ter mais pessoas lá, será que com o tempo ele poderia também não ser um Estado autoritário, sendo também teocrático?
É difícil falar, porque hoje em dia eu acho que a gente viu na Igreja Católica, mesmo que de forma limitada, maior abertura, assim, pro que hoje é aceito na sociedade, principalmente ocidental. Então eu acho que a gente tá falando muito de aceitar o que hoje é previsto. Então, por exemplo, vai depender muito. Hoje, se eu visse hoje, no caso, eu acho que a Igreja Católica teria uma certa abertura muito maior do que a gente vê hoje em certos estados democráticos teocráticos no Oriente Médio. É que eu acho também que não é nem o fato da religião, né? É como a gente estava falando, é o extremismo, né? Sim. É sempre o extremo o problema. Sim. Então a gente também não pode falar que, os países islâmicos são países teocráticos porque são islâmicos. Não, eles são países teocráticos porque tem uma minoria, né? Que são extremistas, né? Que tem uma corrente extremista. E eu acho que justamente se a gente tivesse um Estado talvez cristão hoje, esse Estado poderia ser autoritário caso os participantes desse Estado fossem extremistas, fossem cristãos extremistas, né? Sim. Então acho que cai muito sempre pro lado extremista, né? O problema é justamente o extremismo, que é sempre o extremismo, sempre será ligado com o autoritarismo ou o totalitarismo, sempre. Sim. Até porque normalmente o extremo, ele sempre é uma minoria. Sim. Normalmente não é a maioria. Então, quando você tem uma maioria que não apoia e uma minoria que impõe essa vontade, já cai no conceito de autoritário. Sim. Quando você você impõe a vontade de uma minoria sobre a maioria e todos eles passam a ter que viver naquilo que muitas vezes eles não concordam. Sim. De forma tão rígida assim. Sim. Então, assim, é complicado. Eu acho que também hoje um fato interessante pra gente analisar é que se fala muito também de... porque os Estados Unidos hoje em dia é autoritário, hoje em dia o Brasil é autoritário, ou pelo menos no último governo. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que o autoritarismo... É porque eu penso assim, né? O autoritarismo, ele prescinde a falta da garantia dos direitos civis, das liberdades civis, né? Então, por exemplo, tem muita gente, eu escuto muita gente falando, não, mas a Argentina agora é autoritária. A Argentina, tu pode continuar sendo contra o governo, tu pode fazer protesto contra o governo, tu pode fazer campanha contra o governo, tu pode criar uma candidatura e se tentar ir contra o governo, né? Então eu acho que igual os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um estado autoritário. Talvez ele tenha políticas externas autoritárias, concordo. Mas eu não consigo ver como um Estado autoritário, porque, como a Ananda já tinha citado, né, mais cedo, quando tu sente que o Estado é autoritário, quando tu vai contra ele, né? Hoje, nos Estados Unidos, tu pode ir contra o governo, fazer protesto, tem vários protestos, né? Tanto na Argentina, tanto nos Estados Unidos. Agora, quando a gente começa a reprimir aqueles que são contra mim politicamente, quando o Estado abertamente cria inimigos, né? Não, eles são os inimigos, né? Quando a gente tem episódios em países autoritários, como foi o massacre da Praça da Paz Celestial, ou, né, a repressão lá na ditadura aqui no Brasil, né? Que a gente teve episódios de repressão de estudantes, de professores em protesto, aí a gente pode dizer, não, realmente é um autoritarismo. Mas eu não consigo ver um Estado que tu tem liberdade de ser contra ele abertamente, eu acho que ele não é um Estado autoritário. Mas os Estados Unidos atualmente, eu acho que, pelo menos em alguns pontos, dá pra perceber uma certa mudança nesse aspecto. Porque como a gente viu nos últimos dias agora, quando teve os protestos dos estudantes de Harvard pela questão da Palestina e tudo, que o Trump cortou a parte do financiamento da universidade e colocou como critério que eles proibissem qualquer tipo de apologia, protesto pró-Palestina. Isso é um ato autoritário. Enquanto isso, acontecem atos de supremacia branca. Exato. Nas ruas dos Estados Unidos. E o Estado não toma nenhuma medida, porque é a liberdade de expressão. Então, até que ponto essa liberdade, ela realmente tá ali? Até quando ela tá ali, mas é só até o momento em que você contrariar a minha posição. Exato. Sim. Até o momento em que eu falo claramente que não quero protesto pró algo que eu sou contra. Eu acho que é uma análise interessante. Eu acho que isso a gente vai ver nesse resto do governo Trump. Mas eu acho que tem que ser algo
estudado principalmente pela história. Hoje, que a gente estava falando do Brasil no último governo e no caso da Argentina, acho que são governos de direita. São autoritários, eu acho que já é outro mérito, mas são de direita, ponto. Aham. Mas esse dos Estados Unidos, eu acho, é um caso muito interessante, porque, de fato, os Estados Unidos, acho que desde sempre vem com uma cultura de políticas autoritárias. Mas Sim. o Estado, em geral, ser considerado autoritário, internamente, pelo menos, é uma pergunta interessante. É que eu acho os Estados Unidos um negócio muito difícil de responder, porque assim, eu não sou um especialista em direito americano, mas teoricamente tu pode falar literalmente o que tu quiser. Então é contra a própria ideia da doutrina americana de ser tu reprimir um protesto porque é contra o que aquele governo acidentes acontecem. É contra aquilo que o governo pensa. Não é algo que faz muito sentido quando tu vai pensar na própria lógica da Constituição americana de garantir Sim. as liberdades de expressão, as liberdades individuais. Eu acho que é um ponto interessante, né? Porque tu acha que de que momento é liberdade de expressão, não é mais, né? Isso é uma comparação legal de fazer com o Brasil. Isso veio na minha cabeça agora. Por exemplo, a gente viu o Kanye West fazendo vários atos antissemitas, anti-judeus, e não aconteceu nada. No Brasil, o Monark fez a mesma coisa e ele foi completamente condenado. Não estou entrando no mérito aqui de ser certo ou errado, mas eu acho que são políticas completamente diferentes, em que o Brasil tem um limite, sim, de respeitar a liberdade de expressão. Você tem um limite de que aqui é crime e aqui é só liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, eu acho que eles deixam passar muito isso. Você pode falar o que você quiser. É porque tem uma linha, eu acho que tem uma linha tênue, né? Que é até onde tu pode proibir, e aí os Estados Unidos levam isso muito a sério, até onde tu pode proibir sem ser anti, né, a ideia da pessoa. Então, por exemplo, eu acho que as duas ideologias que são mais proibidas no mundo, imagino que sejam o nazismo e o comunismo, né? Muitos países que eram ex-soviéticos proibiram o comunismo também. Ok, são duas ideologias preocupantes, mas quando a gente está falando de proibir isso, até que ponto eu posso proibir sem esse Estado virar a chave e virar, não, agora é autoritário, porque tá proibindo demais. A exemplo, Hungria, né? Aqui, quando é que foi que a Hungria virou a chave e falou, pô, peraí, isso aqui agora virou autoritário, né? Porque eu acho que todo mundo concorda que o Orbán é autoritário. Mas quando é que virou a chave? Quando é que se tornou autoritário, né? Eu acho que isso é uma das perguntas mais importantes pra gente definir justamente o que é autoritarismo. Eu acho que essa questão é justamente, depende muito, porque assim, muitas vezes o que pra gente aqui no Brasil é um regime autoritário, não é o mesmo imaginário de um regime autoritário que se tem, por exemplo, no Oriente Médio, ou que se tem na Ásia, ou nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, talvez aqui seja autoritário, por causa do que aconteceu com o Monark. Sim. O cara falou algo no podcast e aí ele foi completamente cancelado. Pra eles isso pode ser um absurdo, mas pra gente é tipo o mínimo. Sim. Porque literalmente deveria existir um partido nazista. E isso é absurdo. Então, assim, é muito relativo e cai justamente no que o Pedro falou, a questão da liberdade de expressão. É algo muito. É uma linha muito tênue entre o que a gente pode falar, o que a gente deve falar, até onde esse limite entra e como que a gente consegue limitar isso sem cair naquela coisa do estão limitando a minha liberdade. Então, assim, eu acho muito relativo. De novo, acho que os Estados Unidos, ele vai pra um lado extremista da liberdade de expressão. Sim, porque, gente, com todo Por favor, respeito né? aos fãs do Kanye West, mas assim, Cara, eu Não dá. vi uma foto dele com uma camisa. Eu não lembro o que estava escrito na camisa, mas era uma frase completamente antissemita. eu já... Foi o Kanye West, não foi que também ele apareceu com uma camisa do Burzum? Sim. Ele também sim. saiu, que é uma banda Não pesquisem. nazista. Não pesquisem. pesquisem. Pra Não não dar... Não deem Longe desse lixo, mano. Tem um vídeo na internet que o Kanye West, né, enfim, os vídeos dele é inacreditável. Dele falando que... Não, porque ele tava tendo um procedimento médico, aí não lembro se fizeram um diagnóstico errado ou fizeram um procedimento errado. Mas eu não vou falar como era o médico. Ele era um médico judeu. Só pra falar, só joguei na roda. Tipo assim, Kanye West sendo Kanye West. Qual o sentido dessa pérola? Mas enfim. Então eu acho que a gente chega nos Estados Unidos e vê uma
Acho que até passa, assim, das pessoas poderem perder o senso do que elas estão Porque é falando, um negócio sabe? estranho, né? Porque eles agora estão defendendo, ok, a gente vai expulsar os estudantes que estão sendo antissemitas. Mas, ok, mas os nazistas que são também antissemitas podem, os não podem. É um negócio meio estranho. É um negócio que não. Eu não consigo ver um. Qual é justamente essa linha de, tá, isso aqui é o problema, isso aqui não é o problema. Mas às vezes é muito realmente a questão. Tá, você falando, tipo, proibir estudantes antissemitas. Mas será que eles são antissemitas? Ou eles só estão protestando porque acontece. favor de- Porque está Exato. acontecendo um genocídio. Sim. Não é sobre Israel, é sobre os palestinos Genocídio, que estão exato, morrendo. Exato. Então, assim, é muito essa linha tênue. Enquanto isso, acontecem protestos não, né? Exato. Protestos e manifestações de supremacia branca, Sim. com É porque que suásticas, com cruz de o ferro. antissemita, um é antissemita e o outro. Uai, como assim, entendeu? Eles estão, digamos assim, invertendo uma coisa. Não tem lógica. Não tem. Então, assim, acaba caindo justamente. Eu acho que nesse futuro bem próximo do resto do governo Trump, a gente vai. Eu creio nisso, eu acho que a gente vai ver muito uma mudança nesse comportamento que a gente tem dos Estados Unidos, dessa liberdade. Eu acho que os Estados Unidos agora vai passar a ser um pouco mais repressivo com relação, principalmente, a aquilo que eles repudiam mais. Exato. Agora, com a questão, justamente, do conflito Israel-Palestina, a gente tem a questão da imigração. Uhum. Eu acho que a tendência... Justamente a questão... Meu Deus, como é que eu esqueci da questão da imigração? Sim. As fotos dos imigrantes presos, escrevendo SOS Não, a gente para vê os drones. no debate presidencial, Trump falando abertamente de imigrantes que comiam cachorros na rua. Sim. E Isso não existe. a debatedora não, a mediante do debate, tendo que deixar claro, gente, isso Essa informação não é válida, nenhuma. tá? Isso não aconteceu, não tem comprovação. Então, tipo assim, é o que eu falei, a gente tem nos Estados Unidos acho que uma liberdade, assim, que chega a ser falta de senso, sabe? É verdade. Sim. Mas agora, outro ponto interessante é os regimes, porque a gente falou muito de autoritários. Sim. E os totalitários hoje em dia, né? Uhum. Porque a gente tá até conversando aqui antes, que regimes que a gente pode considerar totalitários hoje? Porque o único que eu acho que é um consenso no mundo inteiro é a Coreia do Norte. Uhum. Mas será que a gente tem outros? É uma boa pergunta, porque na Coreia do Norte a gente vê bem claramente ali um culto ao líder. Sim. Uma... A questão de ser um país muito fechado Exato. também, né? Dessa questão da vida particular ser mais limitada, realmente. Uhum, Porque é um país super fechado, é um país muito uhum. limitado, principalmente com relação ao Ocidente. Então, Sim. assim, é realmente bem fechado. Então, não tem nem como realmente trazer muitos dados, muitas coisas, porque realmente Que não existe. não tem tanto acesso Sim. a esses dados. Mas talvez por ser um país extremamente fechado, principalmente ao Ocidente, possa ser considerado um país totalitário. Por ser um regime... eu esqueci a palavra. Quando é passado de hereditário. Isso. É uma sim. ditadura hereditária, então, assim, essa coisa do poder que vai passando Sim. por gerações e tudo. Mas é porque, assim, essa questão do poder, eu sei que eu já vi gente falando que a população é tipo, ok. Porque eles têm aquele... Justamente por causa disso que você falou do culto ao líder. Uhum. De ser uma coisa tipo, não, porque eles são e tal, não sei o quê. Então acaba não tendo uma parte tão contrária a isso, justamente por ser algo muito cultural de culto à família que É porque governou por muitos já faz anos. tanto tempo que eu acho que criou uma lavagem cerebral mesmo, né? Tipo, as pessoas na Coreia do Norte, imagino eu que hoje a maioria das pessoas ali, né, com a média de idade abaixo de 30 e 40 anos, não sabem nem como é viver sem ser ali. Uhum. Eles não têm noção do que tem fora. Uhum. Então, assim, acaba que vira algo... como é que eu vou dizer? Já não existe mais... O fora, não existe o fora. Só conheço aqui, então como é que eu vou achar bom, ruim, né? Vira uma lavagem cerebral mesmo. E eu acho que isso que faz um regime totalitário, é quando o Estado controla até a forma que tu pensa, Sim. né? Tu não tem a liberdade nem mesmo de pensar algo fora daquilo. Eu acho que o totalitarismo entra justamente nisso. Por isso que eu acho que é difícil tu falar que um país é totalitário. Porque para chegar no ponto
como é a Coreia do Norte, isso demanda muito tempo, Sim. né? Mas acho que a questão da Coreia do Norte, eu acho que um fator que influenciou muito na Coreia do Norte ser como ela é hoje é justamente, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, essa questão do autoritarismo imposto a outros países. Porque, gente, a Coreia do Norte é um dos pouquíssimos países que são socialistas hoje. Uhum. E a Coreia ainda, em tese, né? Ela ainda está em guerra com a Coreia do Sul. Sim. Pô, a cada 4 meses, 5 meses tem ensaio militar na fronteira. Uhum. Uhum. Então, assim, é um país que a tendência é ele se fechar cada vez mais, justamente por esse medo da influência externa, de vir Sim. outro país e querer invadir, e querer Sim. mudar, e querer fazer as coisas ali dentro. Justamente, até por causa do armamento militar, dessa busca do Kim Jong-un por ter armamento militar, justamente para garantir essa defesa e essa coisa. Acho que esse medo foi um fator muito, assim, muito essencial para a Coreia do Norte ser o que ela é hoje. Uhum. Porque eu não acho que se houvesse um medo tão grande de invasão, de realmente desse imperialismo de outros estados sobre a Coreia do Norte, eu não acho que seria tão fechado como é hoje. Eu não acho válido tu falar sobre. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que talvez realmente a Coreia do Norte. Porque toda ditadura tem medo de cair, né? Porque a partir do momento que ela cair, toda a galera que tava no governo, todas as pessoas que fizeram, vai todo mundo rodar, né? Então, toda ditadura tem medo de ser superada. Uhum. Então, a ditadura, por si própria, vai sempre tentar se manter no poder, né? Até o exemplo do próprio Hitler, ele preferiu se matar do que os caras pegarem ele, Uhum. né? Então, eu vejo muito isso. E em relação ao imperialismo, eu acho que, na verdade, a Coreia do Norte ela é resultado de um imperialismo soviético, né? Na época da Guerra da Coreia, a gente teve lá disputa, né? Soviética e Estados Unidos. E a Coreia do Norte mudou a forma que ela entendia de governo, ou ela foi influenciada. Eu não vou dizer mudou, porque antes eu não tenho conhecimento de como era o governo da Coreia antes da Guerra da Coreia. Mas a Guerra da Coreia mudou a forma que as pessoas viam o sistema de governo, fez as pessoas, né, a União Soviética impôs essa forma de pensamento, e eu acho que é resultado do imperialismo, mas eu não acho que o medo do imperialismo é o que faz a Coreia do Norte se fechar. Eu acho que é o passado de um imperialismo que fez com que a Coreia do Norte fosse o que é hoje. Nesse ponto, eu não sei se eu concordo, porque eu acho que a gente vê, principalmente hoje em dia, muitos países que foram influenciados pela União Soviética, a própria Rússia, hoje num modo completamente diferente. Eles continuam com os ideais deles, mas a gente não vê como a Coreia do Norte é hoje. Sim. Então, eu acho, principalmente, que, sim, quando começou, teve sim, essa influência da União Soviética, mas hoje em dia eu acho que vem muito mais da questão do... Isso é algo que eu penso de todos esses líderes, sabe, que tem que se botar no centro, que tem essa questão do ego. Eu acho que é justamente do jeito que é, justamente pelo ego desses governantes que não querem perder aquilo que eles têm. Então, eu acredito que sim, eu acredito que a Coreia do Norte se fecha cada vez mais para que não haja influências externas naquilo que hoje o Kim Jong-un quer, que é o mundinho dele ali, da União Soviética, o governo dele. Então, eu acho que é muito mais difícil você abrir do que... Porque eu duvido muito de que se abrissem a Coreia do Norte, vamos abrir hoje aqui, não ia ter a crítica. E eu acho que esse é o medo de qualquer ditador, de certa forma, é a crítica. Sim. Eu acho que entra justamente no totalitarismo, porque eu lembro que a gente tá falando no início da conversa, controle desde assim, da tua vida mais particular até todo aspecto da tua vida sendo controlada pelo Estado, né? Aquele negócio bem 1984, assim. Então, a Coreia do Norte, eu acho que... E eu acho que vale a pena estender a Coreia do Norte, porque a gente não tem, eu acho, outro regime totalitário hoje no mundo. Que a gente consiga, talvez, Brunei ou Turcomenistão, mas são países aí que não estão muito em foco. Eu acho que a gente não tem muito conhecimento. Teria precisar de um conhecimento mais aprofundado. Mas a Coreia do Norte eu acho que se dá muito justamente porque eu acho o controle do ideal das pessoas é muito importante.
né? O Estado ter o controle do que as pessoas podem ou não podem ver, entender, pensar, né? Porque eu acho que se a população da Coreia do Norte tivesse acesso ao que existe fora dela, as pessoas iam tentar sair de lá, né? Hoje tem pessoas que não sabem o que tem fora, mas querem sair de lá de qualquer jeito. Então, eu acho que cai muito nesse negócio do controle mesmo, né? Dessa forçar esse controle do Estado na cabeça das pessoas. E a Alemanha nazista, por exemplo, fez isso muito bem, né? Ela conseguiu convencer um povo inteiro de que era necessário matar, exterminar os judeus, né? Então vem muito nessa lavagem cerebral e muito do extremismo, né? Sempre essa ideia de extremismo. Eu acho que essa foi a ideia principal do nosso podcast de hoje, que a questão do extremismo vão levar a governos completamente totalitários, autoritários no geral. E é isso que a gente tem que tentar evitar, o extremismo. Eu acho que eu concordo. Acredito que sim. Eu acho que só um ponto que eu acho que a gente esqueceu de falar é dos autoritários hoje, né? Porque tem vários. Mas a gente falou. Os autoritários hoje, A a gente gente vai falou. debater aqui um pouquinho. Rússia, China? Não, É isso Rússia e China. A gente falou um pouco da Hungria. Assim. Faltou, eu acho que os dois principais atores, né? Porque são a China, principalmente, como uma potência mundial, né? Sim. A gente tem uma potência mundial que é abertamente autoritária. Sim. E eu acho que a China tem uma dinâmica diferente dos outros, porque eu não consigo ver a China com um claro inimigo. Né? Eu acho que isso é uma mudança, talvez, do autoritarismo hoje. Sim. Uma questão também é que mesmo tendo essa consciência de que a China ela é um governo autoritário, a gente não tem o mesmo imaginário, por exemplo, do que a gente tem com a Coreia do Norte. Sim. Mesmo que na Coreia do Norte, em tese, também tenham eleições para parlamento. Só que com partido único. Igual na China. Sim. Na China também tem um partido só. E a gente não vê essa... Não vê com os mesmos olhos, não é visto da mesma forma. É porque eu acho que a China já tem um diálogo gigantesco com a O comunidade O mundo internacional. inteiro. É. Exato. As pessoas sabem. É porque eu acho que é uma dinâmica interessante, porque as pessoas sabem que a China faz isso. A China não esconde que faz isso. E ela não... Como é que eu vou dizer? É um negócio... É diferente. Eu acho que é uma dinâmica bem diferente do que a gente vê antes. Porque tu vê a maioria das ditaduras e dos regimes... Não, eles tentam esconder, eles falam, não, aqui a gente não faz isso, aqui a gente... A China eu não consigo ver com essa forma. Eles são, na verdade, as pessoas sabem como funciona, eles têm o diálogo com a comunidade internacional. Não é um lugar fechado, né? Eu acho que é diferente, justamente da Coreia do Norte. Eu acho que é porque quando a gente fala da Coreia do Norte, a gente dá muito espaço pra suposição, Sim. Porque não tem nada. não tem nada. Exato. Na China, a gente já tem uma abertura ali. Então, por exemplo, todo mundo sabe que a imprensa chinesa vai ter, de certa forma, Controle do Yes. Estado. um controle do Estado. Exato. E, ok. É assim que funciona. A China veio e falou, é assim que funciona, é assim que vai Exato. ser. Até porque quando o país ele é aberto, o que chega tantas coisas boas quanto as coisas ruins Sim. pra todo mundo. Então você sabe, ok, a China ela é de certa forma autoritária, tem de certa forma uma certa repressão com minorias religiosas, com grupos religiosos, mas também Sem aí liberdade a gente vai política. ver o que mais tem a China. Qual que é a primeira coisa que a gente lembra da China? A gente lembra da Shein, a gente lembra da Shopee, a gente lembra do TikTok, A gente lembra de trabalho análogo à a escravidão. gente Exato, trabalho na escravidão. Então, assim, são várias coisas chegam primeiro, a gente lembra do BioID. Mas é isso que é engraçado, a gente falou agora, e eu acho que é exatamente isso. A gente lembra, por exemplo, do trabalho análogo à escravidão. Rindo. O governo, sabe, a comunidade internacional sabe disso e apoia porque as fábricas estão lá. Então não vai ter. A China não esconde. É isso que eu acho interessante. A China não esconde que ela é autoritária. Ela é autoritária, todo mundo sabe que ela é autoritária. E. Não. E tipo, tá tudo bem. E fica por isso. Eu acho isso muito. É uma dinâmica muito diferente. É muito. E a China tá conseguindo. É porque tudo bem, eu acho que diferente da Coreia do Norte é claro que é, porque. E outra, é muito mais difícil controlar 1,5 bilhões de pessoas do que controlar, sei lá, quanto tem na Coreia do Norte. Deve ter 30 milhões, 40 milhões. Ou talvez nem Não isso. sabemos. Chutando aqui alto, mas. A China tem 1,4, 1,5 bilhões de pessoas, né? O Estado não ia conseguir controlar todo mundo na mão de ferro.
E a China tem uma dinâmica econômica também gigantesca, né? Global. A China exporta, importa de Exato. Aí a gente vê... todo mundo. Então, A China assim, tem uma dinâmica muito diferente. Até a gente vai parar pra pensar, não, mas a China é socialista ou a China é capitalista? Bem, a China é a China. não é nenhum dos dois. China. A China é Ela muito singular. Ela Exato, tem ela, uma... ela misturou os dois, eu acho. Sempre quando vão definir como é que tu vai definir a China? Cara, não tem como tu definir a China. É um sistema capitalista ao extremo, né? Extremamente produtivo e ao mesmo tempo é autoritário, puxando pro socialismo. Uhum. É um caso singular. É a muito China. singular. Exato. Eu lembro muito dessa conversa, eu conversando com um amigo meu, de falando qual seria o lugar ideal pra ele morar e não sei o que. Ele falou que ele gosta muito do governo chinês. E eu lembro que, na época, eu nem tinha começado a faculdade, eu tava no ensino médio. Ele chega falando, e eu falo, e pergunto pra ele, mas você acha que compensa tudo que o governo chinês propõe e ter a censura da população? E ele, sim. Eu vou receber muita coisa em troca. Nossa, eu acho isso muito... Foi a opinião dele. Isso é loucura e eu acho que é uma forma, eu acho que até a forma de pensar, né? Porque as pessoas, com certeza, eu tenho certeza que tem chinês que acha bom, gosta Sim. de como funciona o governo. E eu acho isso é um pensamento muito diferente do que a gente tem aqui, né? A gente achar horrível se a gente não pudesse falar mal do nosso governo. Uhum. Talvez eles não achem tão ruim, eu acho isso meio... Mas eu acho que isso a gente Aham. vê em todo tipo de regime, sabe? Por exemplo, na ditadura brasileira, por exemplo, a gente vê gente Exato. apoiando, falando, não, cara, continue. Exato, que achou bom. E a eu acho que isso repressão. acontece. Exato, eu acho isso muito como as pessoas talvez pelo fato delas nunca não terem acesso ou não se importarem com aquilo que elas perderam, elas não se importem de que os outros não têm, o que ela também não tem, entendeu? Talvez o chinês médio, a maior parte da população, ache válido ter um desenvolvimento econômico fantástico. Eles estão aumentando a qualidade de vida em nome da liberdade dele, né? Sim. E Mas realmente, é igual, justamente cair naquela coisa do que é autoritário pra gente, às vezes pode não ser autoritário pra outra pessoa. Às vezes pra alguém pode estar tudo bem você evitar fazer um tweet sobre algo. Eu não sei se tem tweet Eu acho que não na tem China. Eu Twitter. acho que não tem, acho que não tem, Twitter, não tem acho que não tem Instagram. X na China. Não tem até Canva. Mas não tem Canva? Não nem tem Canva. Eu lembro que... É Gente, não porque... tem TikTok na China. Claro que tem TikTok, o TikTok é da China. Então, mas por incrível que pareça, as chineses normalmente não podem usar TikTok. Eles usam uma outra. Tem outra, tipo Tem assim... outra que Tem, é sempre daqui, tem outra que é alternativa da pra China tudo. também. Tem Instagram chinês, tem tudo. Exato. Então, tipo assim, eles não sentem falta. Porque eles têm o deles, Eles assim. ficam numa intranet interna ali, Ah. um negócio meio, sei lá. Aí me pegou. Tipo, não, até onde eu sei tem internet normal na China, Não, só que, tem. exato, só que tu tem uma certa limitação do que o governo deixa tu acessar ou não. Eu não sei se, um tipo, negócio assim. por exemplo, quando você vai em órgão público e você pesquisa alguma coisa no computador e, por exemplo, um joguinho no computador e nem entra. Eu não sei se é assim que funciona ou se nem Você aí que é especialista em China, já morou na China, fica aí o convite. Fica né, aí a pra gente- pergunta, vem aqui falar com a gente sobre o governo Venham chinês. falar sobre aqui, porque aqui a gente, ninguém eu acho que foi pra China, alguém aqui. Não. Então fica aí o convite pra quem for especialista em China, já morou na China aí, pra vir aqui falar com a gente sobre China. Vai ser tudo, né, gente? Mais comentários? Rússia, Rússia. E a gente tem que falar na nossa Rússia e Ucrânia, eu né? acho que no nosso vamos episódio. deixar pra Rússia e Ucrânia. Vamos deixar pra falar Rússia e do nosso- Ucrânia. do Putin. Verdade. Comentem aqui se vocês querem um episódio de Rússia e Ucrânia, porque muita gente fala que já tá batido e não sei o quê, mas eu não concordo. Eu acho que a gente tem que estar sempre falando sobre isso. Sempre dá pra falar Sempre mais. dá, Sempre dá. dá pra falar mais. Sempre dá pra falar mais, porque toda semana tá acontecendo alguma coisa. Toda vez. Toda hora alguém fala alguma coisa. Pois é, e é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com uma convidada super especial. Não vou dar spoilers. Fiquem atentos nas redes Vai sociais. ser um episódio em inglês. Jogando aqui um spoiler com uma convidada que não é brasileira. Atentos nas redes sociais, gente. Atentos. Exato. Comentem aqui se vocês querem um episódio entre Rússia... E sobre Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Se vocês querem mais episódios falando sobre esse tipo de governo. Sigam o Instagram, Sigam o nosso Insta. TikTok, TikTok. que E mais? Spotify. E YouTube. Se inscrevam. Exato, todos. E é isso, né, gente? Eu acho que é isso. Até a próxima. Obrigado, Tchau, tchau. gente.